principalmente com os jovens, uma vez que vamos ficando maduros a cada dia, a cada ano, né? Então aqui em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo nos escreveu para a igreja daquela época, mas serve para nós, a palavra serve para nós. Aí diz aqui, a impiedade dos últimos dias, né? Sabe, porém, isto, dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? O que nós temos hoje, tempos difíceis. Se por um lado o povo está bem melhor financeiramente, porque hoje é difícil você ouvir falar que tem alguém passando fome, as pessoas têm alguma forma, eles têm benefícios, eles têm oportunidade de trabalho, né? E de estudo, inclusive, de aprender alguma coisa, né? Mas ele diz aqui, ele nos fala referente à convivência, à conduta, né? O modo de ver as coisas. Ele diz aqui, pois os homens serão amantes de si mesmos. Aqui quando fala, lembrando que quando fala homens, está tratando da humanidade de um modo geral, não é só do indivíduo homem, do macho, né? Não, está falando da humanidade. Então diz aqui, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Até aqui por enquanto. Na Bíblia existem alguns poucos lugares, não são muitos, em que Deus, né, o Espírito Santo, no caso aqui, que ele estava representando, estava agindo, né, em nome de Deus, né, sendo o Espírito do próprio Deus, ele é um dos pontos onde ele fala para a gente se afastar de certas pessoas, de certas coisas. Não é das pessoas em si, é das práticas, ou daquele convívio imundo. Porque você não pode se afastar das pessoas, porque estas pessoas que praticam tais coisas, elas estão na minha família, elas estão na sua família, estão na família de outros, não é verdade? Nós não podemos nos afastar delas, não podemos isolá-las, é preciso, isso tem que ser explicado. Quando Deus fala, se afaste também destes, não é se afastar do indivíduo, é afastar daquele convívio imundo, daquela coisa maligna, daquela ideia, né? Por exemplo, nós vemos por aí pessoas falando, existem pastores pregando e dizendo para as pessoas se afastar e ter cuidado. Fala assim, eu já ouvi, e fala assim, tenha cuidado com os invejosos. Mas ter cuidado com os invejosos como? Se afastando deles? Odiando eles? Desconfiando deles? Não, irmãos, porque se nós nos afastarmos deles, eles não serão salvos, eles não terão oportunidade, porque quem tem que pregar para ele é o crente, não é o descrente. Eles não pregam para si próprios, eles não sabem, eles não entendem. Imagina quando nós estávamos lá no mundo, nós não sabíamos nada, um crente falava uma coisa para a gente ia contra ele, não é verdade? Ele falava uma coisa, a gente achava que sabia mais do que ele, que estudava a Bíblia, não era? Comigo pelo menos foi assim. Verdade. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu estudei o Novo Testamento, primeiramente eu já entrei na palavra. Quando eu já entrei a 180 por hora, eu já entrei no Novo Testamento, irmãos. Eu li de Mateus a Apocalipse,
Passei 6 meses lendo, mas não foi leitura romancista, leitura rápida, não, foi uma leitura criteriosa. Eu me lembro que eu não sabia orar, mas quando eu comprei uma Bíblia e ajoelhei lá no meu local de trabalho, eu estava só naquele local, eu ajoelhei ali e pedi a Deus para me mostrar o segredo que estava ali dentro, o conhecimento que estava ali dentro. E aí eu fui lendo, comecei no livro de Mateus, mas eu me envolvi tanto naquele livro e fui passando. Melhor, eu comecei foi em Atos dos Apóstolos. Depois que eu li Atos dos Apóstolos, eu percebi, o Senhor me mostrou, Ele me fez entender que havia muitas outras coisas para a gente aprender, para a gente praticar, né? E nós não podíamos ficar na conformidade, porque ali não estava certo. Então, se a gente não ler a palavra direito, não prestar atenção nas nuances que tem dentro da palavra, nas coisas miúdas que tem dentro da palavra, irmão, nós distorcemos a palavra. Porque quando ele diz aqui, se afasta também desse, ele fala uma categoria de gente, uma casta de gente, não é? Aí ele diz, olha só, tanta coisa, na nossa família tem ou não tem? Gente ganancioso, gente impiedoso, gente orgulhoso, soberbo, mentiroso, profano, desobediente aos pais e às mães, não tem? Tem. Porque aí você fala para um filho, ou para uma filha, ou para um neto, ou para um sobrinho, né? Que ele está na tua família, você muitas das vezes tem como pai. Eu tenho tio, irmão da minha mãe, que ele para mim é como um pai. Eu tenho ele como um pai. Então, muitas das vezes, se você falar para uma pessoa dessa, para um parente ali, uma pessoa próxima, que está perto de você, não é obrigatório ser propriamente parente. Eu estou usando como exemplo, familiar, né? Aí você fala, vai por aqui, ele vai por ali. Fala, vai por ali, ele vem para, não é? Faz tudo o contrário. Então, isso são as menores coisas, mas geralmente são desobedientes. Desobedientes a pais e mães. Ele está falando aquelas autoridades de casa, o pai, a mãe, o avô, o tio, né? Então, as pessoas, por aí começa um problema, né? E nós vemos o mandamento que o Senhor disse, foi um dos primeiros mandamentos, né? Ele disse, honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias de vida na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então as pessoas não observam isso, elas confiam mais em beleza, em estudo, em falar bem. Alguém chega para um e diz, você tem uma voz tão bonita, aí ele já confia na voz. Alguém fala assim, mas você é muito linda, você é muito bonita, muito elegante, ela já confia na beleza, não é? Tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. É que nem os antigos, sem saber, eles acertavam. Porque eles diziam para os mais jovens, os antigos que não conheciam a palavra, nós conhecemos. Eu conheci gente falando assim. Eles diziam, olha, confia em Deus que é santo velho. E eles estavam certos, irmão. Eles estavam certos. Confie em Deus que pode tudo em todas as coisas. Amém. Pode mudar a situação do homem e da mulher, pode mudar a situação do jovem, né? Nada fugiu ao controle de Deus. Tudo está no devido lugar. Acontece que tem o tempo da provação, tem o tempo da dificuldade. Ainda que você esteja numa guerra terrível, uma guerra espiritual, uma guerra familiar, uma guerra financeira, uma perseguição, uma dúvida, que é guerra pior do que uma dúvida. A pessoa tem dúvida, tem gente que tem dúvida da fé, dúvida se vai ser salvo, dúvida se deve buscar as coisas do mundo. Tem pessoas que ficam nesse conflito, irmãos. Ali, na verdade, é a luta entre a carne e o espírito. Então, nós precisamos lidar bem com isso. E aí ele diz, olha só, quando ele põe todos esses adjetivos aqui, aí ele fala
tendo aparência de piedade. Muitos têm até aparência de piedade, ou seja, são bons de boca, de fala, de aparência, mas no fundo não pode ter a primeira oportunidade que eles vêm contra você. Eles desprezam você. De repente alguém que não sai da tua casa carrega você, dá carona para você. O dia que melhorar a situação, ele não passa perto da tua casa mais. Ele não tem prazer em ir na tua casa tomar um café contigo, porque agora ele mudou, já se acha em outro nível, em outro patamar. Nós já ficamos lá embaixo, mas Jesus não faz isso com a gente, porque embora nós somos falhos, muitas das vezes injustos, pequeninos, não sabemos orar direito, mas o Senhor cuida de nós e Ele tem prazer em nos ouvir. Uma vez, há alguns anos atrás, eu estava assim meio triste, meio pensativo, preocupado com a obra, preocupado com as pessoas, preocupado com a situação, porque a gente tem que lidar com a situação familiar, né? E nós somos provedores, principalmente os homens. O homem é provedor em casa. O homem ele tem toda uma responsabilidade. Ele teve responsabilidade em casa, na igreja, em outros campos da sociedade. Muitas das vezes se vê sobrecarregado, irmãos. Sabe, resolve o problema daqui, aconselha um da por lá, é bombardeado de um lado. Então, ele tem que cuidar da área espiritual, tem que ser um bom conselheiro. Aí eu pensei, eu falei, mas Senhor, será que a coisa está certa? Será que isso é para mim mesmo? Eu comecei só a pensar, sabe? Eu ficava imaginando, mas continuava orando. Aí um dia eu fui dormir, estava nos propósitos, e orando, a gente orando de manhã, orando à noite, eu naqueles propósitos. Aí a voz, eu estava acordando, eu estava já dormindo naquela sonequinha boa de manhãzinha. A voz falou comigo assim, ó, não pare de orar, porque se você deixar de orar, muitos se perderão e a culpa cairá sobre você. Aí eu fiquei, meu Deus, essa voz falou comigo assim. Eu cheguei e ouvi a voz falando. Aí beleza, a gente foi orar. Aí lá na oração tinha um irmão lá, que hoje ele já é pastor. Ele foi na oração. Vocês estão indo orar? Não. A gente foi ele, a esposa dele, foi eu e a minha esposa. A gente foi fazer a oração, aí ele falando comigo, Deus falou comigo, a voz falou comigo, eu ainda fiquei em dúvida. Aí ele disse, engraçado, esta noite eu tive um sonho, ele contando, falando exatamente para mim. Engraçado, esta noite eu tive um sonho e a voz falava comigo assim, ó, não para, não para, não para. Eu falei, Deus está tentando falar com alguém. Ele disse, para não parar. Era falando comigo, irmãos, porque eu estava no pensamento de parar. Eu já tinha estipulado até uma data, era mais ou menos ali meados do ano, e eu disse, eu vou tocar essa obra até o mês de dezembro. Se essa obra não crescer, se não vingar, se não acontecer conversão, eu vou parar. Você só um crente. Você só um crente. Vou congregar em casa e vou visitar as igrejas. Engano meu. A gente vê na palavra o Senhor falando para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Quando você vai lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, você vê isso. Quando você vai lá, desde o Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 45, verso 20, versículo 20, o Senhor fala, congregai-vos, vinde congregai-vos, vós que escapaste das nações pagãs, porque nada sabem aqueles que carregam em seus ombros pelas ruas imagens de esculturas. Então, meus irmãos, se a gente não conhecer a palavra, nós somos enganados facilmente, não é verdade?
Então Deus falou comigo diretamente. E eu ainda fiquei meio que, sabe, me colocando, sei lá, debaixo da cama, me escondendo. Aí o irmão que foi na oração também falou, a voz falou comigo esta noite, ó, não para, não é para parar. Ela falou comigo. Eu ali também, eu me calei, não disse, mas eu entendi o que Deus estava falando. Então Deus fala com o homem e com a mulher. Deus fala com o seu povo na terra. Conforme foi dito no culto,